Oiê! Everton entrou. E o Diego entrou. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane e eu amo comportamento. E eu ajudo vocês a entender melhor o comportamento do seu gato. Hoje a gente vai falar como é o processo de aprendizagem social do gato. Bom, vamos começar então entendendo por que é importante compreender por que é que o gato aprende, né? O gato, ele tem os comportamentos dele, né? Uma parte desses comportamentos, eles são herdados por uma parte genética, né? Por uma predisposição genética e epigenética, mas boa parte dos comportamentos que ele tem são comportamentos que são aprendidos ao longo da vida. E para que a gente possa mudar esses comportamentos, a gente precisa ensinar para esses animais o comportamento novo que a gente quer que eles tenham. Então é importante entender como é que esse animal aprende para que a gente possa usar isso em nosso favor. Então hoje a gente vai tratar sobre aprendizagem social, porque a gente precisa entender que às vezes, ou na verdade, na maioria das vezes, a gente está ensinando para o nosso gato está aprendendo coisas que não necessariamente a gente está atento ao que a gente está ensinando para eles, tá? Então, o que é aprendizagem, né? No conceito geral. A aprendizagem, ela é a incorporação de um conhecimento que resulta no potencial alteração de um comportamento. Então, como assim? Eu tenho um conhecimento e esse conhecimento, ele pode alterar esse comportamento. Então, ele pode fazer com que esse comportamento seja modificado, que eu tenha um novo comportamento sendo executado, ou que eu tinha um comportamento e esse comportamento pare de acontecer, tá? E essa incorporação desse conhecimento, ela vai ser sempre feita através da experiência construída por fatores relacionais, ou seja, social, né? Então, das relações que esse animal vai ter com outros animais da mesma espécie, de outras espécies, emocionais, ou seja, de coisas que esse animal está sentindo, ambientais, ou seja, do que o ambiente está fornecendo, das informações que o ambiente está fornecendo para esse animal, e neurológicos, tá? Das capacidades neurológicas que esse animal tem de conseguir armazenar todas essas informações, de conseguir responder cognitivamente a todas essas informações que estão sendo passadas, tá? Bom, é importante a gente pensar que nem toda mudança comportamental advém da aprendizagem, tá? Então, como eu tinha falado lá no começo, a gente tem algumas mudanças, né, que elas são elas podem vir já da matriz genética desse animal. Então, alguns comportamentos, eles podem já ter vindo com o gato, né? Por exemplo, a gente falou lá no vídeo de fases da vida, a gente falou que o gatinho, ele já nasce sabendo caçar. Então, que ele não precisa nunca caçar na vida para ele ser um bom caçador. Então, isso já é um comportamento inato do gato. Ou seja, ele já vem com esse comportamento na matriz genética dele. E alguns outros comportamentos podem ser alterados por conta de doença. Então, por exemplo, meu gato era um gato que pulava muito. E aí, quando ele ficou velho, ele começou a ter uma dor na coluna ou alguma questão nas juntas e parou de pular tanto. Então, é um comportamento que ele tinha e ele deixou de ter por uma questão de saúde, tá? Ou era um gato que sempre fez xixi na caixinha de areia, desenvolveu uma doença renal e agora ele não faz mais xixi na caixinha, tá? Então a gente sempre precisa investigar
essas questões de como é que esse gatinho tá em questão de saúde, para que a gente saiba como é que vai ser esse comportamento, né? Se esse comportamento está mudando por causa de uma questão de doença. Eu tinha falado isso no último vídeo que a gente fez, e eu reforço, né? Sempre importante a gente estar atento a como estão as questões veterinárias do nosso gatinho. E aí a aprendizagem, ela permite uma adaptação para o nosso gato, né? Então, se a gente pensar que se eu estou aprendendo algo com o ambiente, com os seres que estão convivendo naquele ambiente comigo, então eu vou me adaptar melhor àquele ambiente quanto mais eu conseguir aprender com aquele ambiente, certo? Então, a capacidade de aprendizagem de um animal, ela é muito eficiente para que esse animal se adapte àquele meio, ok? E é muito difícil a gente conseguir estabelecer uma diferença, seja em gatos, seja em humanos, entre aonde que é a aprendizagem e aonde é memória, tá? Tem uma linha muito tênue aí. As pessoas que estudam tanto a aprendizagem quanto a memória, essa parte cognitiva, elas ficam muito em dúvida sobre aonde encaixar essas duas coisas, né? Elas não sabem muito bem como é que funciona muito bem isso dentro da nossa cabeça. E isso se aplica aos animais também. Porque se a gente começa a pensar a respeito disso um pouco mais aprofundadamente, a gente não sabe se aquilo que a gente aprendeu é algo que só ficou gravado na nossa memória ou se é algo que está em uma outra caixinha, por exemplo, tá? E o mais importante de tudo, se eu ensinei algo para o meu animalzinho, eu ensinei o meu gatinho a não subir em cima da mesa e o meu gatinho não me obedece, significa que ele não aprendeu ou significa só que ele não quer fazer aquilo, né? Essa é uma dúvida bem comum. Se o animal não obedece o que eu ensinei para ele, isso significa necessariamente que ele não aprendeu o que eu ensinei? Ou só que ele não quer fazer, né? Não fazer não significa não aprender, né? Ele pode saber fazer e simplesmente não querer fazer, tá? Não ter um estímulo bom o suficiente para reproduzir esse comportamento que eu quero que ele faça. Mas ele precisa ter um estímulo bom o suficiente para que ele faça esse comportamento. Então, a gente sempre precisa pensar qual que é o estímulo que aquele animal vai ter para fazer aquele comportamento que a gente espera dele, né? Para o gato, a gente sempre precisa pensar quais são os estímulos que ele vai ter para fazer aquele comportamento, né? Lembrando que ele está sempre tentando gastar o mínimo de energia possível. Então, se eu chamo o meu gato para ele vir até mim, o que é que ele vai ganhar com isso, né? É importante que a gente sempre pense bastante a respeito disso. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do que eu ganho sobre isso no próximo vídeo que a gente fizer. A gente vai falar sobre outras coisas de aprendizagem, mas por enquanto vamos só deixar esse gancho aí, tá? Bom, gente, então existem diferentes meios da gente aprender coisas, né? E a gente vai falar nesse vídeo sobre a impregnação e sobre a aprendizagem por imitação, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre aprendizagem não associativa e aprendizagens associativas, tá? Eu quebrei esse vídeo em dois, porque eu acho que ficaria muito longo se a gente fosse falar sobre tudo nessa mesma live. Acho que ficaria muito pesado, muito conteúdo, então acho que vai ficar melhor pra gente se a gente fizer assim, separadinho dessa forma. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre essas aprendizagens que são mais sociais, são mais voltadas a aprendizagens que o gatinho tem com o grupo, e na próxima a gente vai falar mais dessas outras aprendizagens,
ok? Todo mundo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Então, vamos falar sobre a impregnação. Ela também é conhecida como imprinting. É o primeiro aprendizado que o animal tem. O imprinting, então... Tá, obrigada, Diego. É o que faz com que o animal compreenda o que ele é. Então, o gato, qualquer animal, na verdade, ele vai ter um período sensível, um período crítico. A gente falou um pouco sobre isso também lá no vídeo de fases da vida, em que ele vai ser sensibilizado a algumas coisas. Nesse período crítico, que dura um pedacinho muito pequeno da vida do gato, ele vai aprender que ele é um gato. Então ele vai olhar para a mãe gato dele, assim que ele nasce, num período curto da vida dele, e vai aprender o que é ser um gato, tá? Ele vai olhar para o gato, para a mãe dele, e vai entender, eu tenho orelhas, eu tenho bigodes, eu tenho pelos, eu tenho patas, eu mio, eu me comporto dessa forma, e ele vai construir essa imagem do que é ser um gato, certo? A partir dessa imagem que ele constrói do que é ser um gato, ele vai entender como é que é esse comportamento. Então é uma fase em que ele é sensível a esse conhecimento e que é um conhecimento muito específico. Então ele aprende o que é esse objeto, né? O que ele é. E normalmente o que se acreditava lá no começo, quando se descobriram esse tipo de aprendizagem, é que isso não podia ser mudado. Mas depois descobriram que... O gato estava tentando beber minha água. Depois descobriram que você pode sim trocar esse objeto que é referenciado por um segundo objeto, se esse primeiro objeto que foi referenciado, então se eu pego esse gatinho que teve esse imprinting de um gatinho, se eu pego um outro objeto para referenciar ele, pego um humano, por exemplo, ele consegue referenciar, se for dentro desse período curto aí de imprinting, se eu cortar essas referências desse gato, certo? Esse estudo foi feito com patinhos a princípio. Eles chamam de objeto porque eles referenciaram os patinhos a um par de galochas. Então os patinhos seguiam um pesquisador que usava um par de galochas amarelas e os patinhos ficavam seguindo aquelas galochas amarelas por onde o cara fosse. Então por isso que eles chamam de objeto. Eles acreditavam que seria qualquer objeto mesmo que esses animais conseguiriam imprintar como sendo a mãe deles, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre aprendizagem por imitação, que é a parte um pouquinho mais longa e é a parte de aprendizagem mais social mesmo, né? Porque a parte do imprinting, como é uma aprendizagem que a gente não tem muito controle, né? Porque o gato ele vai ter essa socialização nessa janela, a gente não tem um controle muito grande. Nem é legal que a gente não permita o gato de ter esse imprinting com um gato mesmo, né? É legal que ele saiba a qual espécie ele pertence, para que ele saiba quais são as referências que ele tem que ter. Bom, então a aprendizagem por imitação, ela tem 3 grandes pilares, né? Ela precisa de um modelo a ser seguido, né? Ela precisa de um indivíduo que vai estar seguindo esse modelo, né? E ela precisa de um ambiente que é um ambiente muito mutável. Porque
Porque se esse ambiente for muito estável, esse indivíduo não vai querer seguir o exemplo daquele modelo, porque ele não vai precisar, ele vai usar as próprias experiências dele e vai ser suficiente, tá? Então, o modelo a ser seguido, ele tem que ter um status social alto, tá? Se eu vou seguir o exemplo de alguém, eu não vou seguir o exemplo de uma pessoa que eu considero que não me é um modelo, né? Eu vou seguir o exemplo de alguém que eu considero que tem algo a me ensinar, que eu considero que de alguma forma conseguiu algo que eu não consegui. Então, o mesmo vale para os gatos. Eles vão usar um modelo que seja alguém que tem um status social mais elevado do que eles. Então, quais são os tipos de aprendizagem que a gente está falando quando a gente fala de aprendizagem por imitação, né? A gente está falando de contágio. Então, por exemplo, o bocejar. Bocejar é uma clássica aprendizagem por imitação, né? Se eu bocejo, vocês bocejam, porque há uma empatia e porque há uma aprendizagem por imitação, tá? É uma resposta reflexo, tá? O grupo todo em conjunto faz isso. E uma fuga em manada. A fuga em manada, quando a gente pensa, por exemplo, em animais que vivem em manada, sempre tem um que fica observando para ver se vem um predador, e se esse sai correndo, todo mundo sai correndo junto. Eu costumo dizer que com nós humanos é a gente esperando para atravessar o semáforo, né? Tá todo mundo ali esperando para atravessar o semáforo. Se um passa, todo mundo passa junto, não importa se está verde, se está vermelho, todo mundo atravessa junto igual. Com gatos, esse efeito manada costuma acontecer em caçada. Então, se eles estão caçando e tem alguém que está ali espreitando, e esse que está espreitando dá o bote, os outros também dão esse bote nesse reflexo, nessa resposta reflexa, tá? A motivação social. A motivação social, ela pode ser de incentivo ou de aversivo, tá? Então, a exploração em filhotes, ela é uma resposta de aprendizagem também. Então, a mãe incentiva os filhotinhos a explorarem as coisas. A alimentação, todo mundo comendo junto, estimula os outros animaizinhos a comerem. E o medo, aquele sentimento de medo de quando você está assistindo um filme de terror e as outras pessoas começam a ficar tensas junto com você, que todo mundo começa a compartilhar aquela tensão, isso é uma motivação social, tá? É uma resposta de aprendizagem por imitação. E o objetivo ou situação problema, que é uma fuga também. A fuga ou a fazer a corte também é aprendido por imitação. As três formas que ocorrem, então, vai ser por uma resposta facilitada, por uma emulação ou por uma imitação. Como é que é isso? A resposta facilitada é a seguinte. Vamos pegar um exemplo. Eu vejo a minha mãe lavando louça. A minha mãe nunca me ensinou a lavar louça. Ela não pegou uma esponja, deu na minha mão e falou assim, olha, você põe o sabão aqui, aí você pega o copo, lava o copo, né? Eu vi ela lavar louça e aprendi isso vendo ela lavar louça. Então, numa resposta facilitada, eu vejo isso, vou lá e copio exatamente como ela fazia. Então, se ela pegava e lavava os pratos primeiro, eu vou pegar e lavar os pratos primeiro e depois lavar na mesma ordem que ela fazia, na mesma sequência, do mesmo jeito. Numa emulação, eu copio o objetivo. Então, o objetivo é ter pratos limpos, só que eu não copio o movimento, tá? Então, eu compro uma lava-louças, resolvi meu problema, né? Eu coloco os pratos ali na lava-louça e
mas não tô fazendo o mesmo movimento. Eu copiei só o objetivo, né? Ou então eu desenvolvo uma técnica diferente. Ao invés de lavar começando pelos pratos, eu vou começar lavando as panelas, tá? E a imitação, eu aprendo um novo aspecto motor desse comportamento. Então, ela esfregava em sentido circular, eu vou lá e esfrego de um outro jeito que fica perfeito também e lavo a louça tão bem quanto, mas fazendo de uma outra forma, tá? É muito claro isso nos gatos quando eles aprendem, por exemplo, a abrir maçaneta, né? É muito comum gatos que abrem maçanetas de porta. Normalmente eles pulam e batem, ou se eles têm acesso a alguma coisa que eles conseguem ficar no alto, eles vão lá e dão patadinhas. Isso é uma aprendizagem por imitação, porque eles veem que a gente chega ali do lado, com a nossa mão a gente vai lá e abaixa a maçaneta, e aí eles vão lá e abaixam a maçaneta. Eles podem fazer isso de todas essas formas. Eles podem copiar esse objetivo, pular e puxar, né? Tô copiando o objetivo, mas não tô copiando o movimento. Ou eu posso imitar, ficar ali do lado e tentar com a minha pata abaixar a maçaneta, certo? E aí a gente fala um pouquinho sobre os aspectos adaptativos, né? Dessa forma de aprendizagem. Ela é mais eficiente, então, quando o comportamento que ele já tem estabelecido é infrutífero. Então, eu aprendi que miar na porta para o meu humano abrir para mim não funciona. Vou lá tentar eu mesmo abrir a porta do meu jeito. Quando o comportamento asocial é custoso, eu quero dar a minha voltinha e ficar aqui dentro de casa não está sendo eficiente. Então, eu vou lá também tentar aprender como fugir daqui de dentro de casa. E quando a previsibilidade do ambiente é baixa. Então eu nunca sei quando essa porta vai ser aberta. É melhor eu aprender a abrir por conta própria, tá? Então é importante que a gente saiba que a gente está ensinando essas coisas para os nossos gatos o tempo todo. Os nossos gatos, eles estão olhando para a gente e estão aprendendo a fazer as coisas que a gente faz, né? Lembra no último vídeo que eu falei que os nossos gatos, eles estão a fim de se comunicar com a gente, né? Eles estão prestando atenção no que a gente faz e por isso eles conseguem olhar pra gente e eles buscam as nossas respostas quando eles estão em situação problema, né? Se eles fazem isso, então eles são plenamente capazes de aprender imitando os nossos comportamentos, né? Bom, então, gente, vamos fechar. A mudança do comportamento, ela não é parâmetro, né, para medir a aprendizagem, né, porque ela não mede a sua totalidade, porque o animal, ele pode exibir esse comportamento novo, mas não necessariamente ele vai exibir esse comportamento novo só porque ele aprendeu essa coisa nova a ser feita, né? Então, lembrar disso, não é porque eu ensinei meu gato a fazer algo, que o meu gato vai fazer esse algo. Isso vale pro cachorro, isso vale pro periquito, isso vale pro papagaio, isso vale pro seu filho, pro seu marido, isso vale para tudo, tá? A diferença entre o que o animal sabe e o que ele faz é um problema muito comum, tá? Porque as pessoas, às vezes, elas ficam muito frustradas, porque elas acabam se martirizando muito, porque elas gastam muito tempo, investem muito de dedicação, de tempo, de energia emocional em tentar modificar um comportamento sem perceber que o que está faltando é entender qual é a motivação daquele animal. E se eu não entendo qual é a motivação do meu animal em querer fazer aquilo, eu não vou conseguir compreender por que
não está agindo daquela forma, né? Então, se eu quero compreender melhor o meu animal, eu preciso compreender qual que é a motivação dele agir daquela forma. E se eu não compreendo qual que é essa motivação, eu não vou conseguir entender o que é que eu tenho que mudar nesse comportamento, né? O que é que eu tenho que recompensar, o que é que eu não tenho que recompensar, para que eu consiga chegar no comportamento que eu espero. Eu preciso entender qual que é a motivação, eu preciso entender o que é que eu espero que ele faça, para que a gente consiga chegar num comportamento que seja o comportamento ótimo para a família, né? Então, a gente precisa entender como é que esse aprendizagem desse animal vai se dar, né? E não ficar frustrado quando esse comportamento não for mudado. Tentar observar aonde é que a gente está falhando em compreender o que é que o nosso gato está dizendo e o que é que está faltando aí de motivação para ele, né? Bom, o imprinting, então, ele é muito fundamental para o nosso animal, para que ele consiga compreender o que ele é no mundo, porque a gente ama os nossos gatos, nós somos mães e pais de gato, mas a gente precisa entender que os nossos gatos são gatos, eles são felinos, eles têm comportamentos que são comportamentos de gato e eles nunca vão agir como humanos, do mesmo jeito que nós somos humanos e nós nunca vamos agir como gatos, né? Compreender que cada espécie é uma espécie é o primeiro ponto para que a gente consiga compreender que a comunicação ela vai ser diferente, que o que a gente tem que esperar de cada um é diferente. Se a gente não consegue compreender isso, a gente vai ficar frustrado, a gente não vai conseguir captar qual que é a essência daquele animal e a gente vai estar esperando algo que aquele animal não pode dar pra gente, né? Então, se eu olho pro meu gato e vejo um bebezinho humano nele, eu vou estar me frustrando, porque ele não vai poder me dar o que uma criança poderia me dar, né? O meu gato, ele vai me dar carinho, arranhões, diversão, diferente de um bebê humano que vai me dar carinho, uma evolução diferente, enfim, uma infinidade de outras coisas que meu gato não vai dar, tá? São coisas diferentes, né? São criaturas diferentes com uma série de necessidades e de expectativas diferentes sobre mim, certo? Bom, então, alguns animais, quando eles têm essa fase do imprinting não tida pela mãe deles, eles podem agir de uma forma que não é a forma daquela espécie. Então, eu não sei se vocês já viram alguns gatos que agem como cão, ou mesmo, como eu tinha falado lá dos patinhos com a galocha de borracha. Normalmente tem muito caso de patinho que é adotado por gato, enfim. E aí acaba tendo esses casos de gatos que são adotadas por cadelas e acabam agindo como cães, ou mesmo cães que convivem com gatos a vida toda e acabam tendo um comportamento mais de gato, né? Isso se dá por conta daquele imprinting secundário, né? Que tem essa substituição, né, do objeto primário. E aí eles acabam mudando esse comportamento. Isso é danoso para o gato? Até que ponto, né? Seria melhor se esse gato se comportasse como um gato, né? Seria melhor se a gente respeitasse esse gato como um felino que ele é. Mas não sei se seria exatamente danoso a palavra que eu usaria. Eu acho que seria mais algo que não seria legal fazer de propósito. Eu acho que se aconteceu, aconteceu, mas não é algo que eu incentivaria a ser feito. Eu acho que se é uma ninhada, por exemplo, que perdeu a mãezinha gato, procura uma outra ninhada, ver se ela é aceita, né? Não precisa ficar trocando aí os animais de família para que eu tenha
gatos que são como labradores, né? Se eu quero um labrador, eu adoto, compro um labrador ao invés de ter um gato labrador, né? Bom, então os gatos conseguem aprender observando os humanos ou os outros gatos. Então a gente precisa ficar muito atento ao que a gente está querendo ensinar para os nossos animais, né? Às vezes a gente não está atento a isso. Na verdade, eu acho que 90% a gente não está atento a isso. Com cães, isso é mais comum ainda, porque os gatos, como eu falei no último vídeo, eles prestam atenção na gente, mas eles têm um lapsozinho que eles não conseguem achar a gente interessante por muito tempo, né? Já os cães não, os cães eles conseguem ficar focados na gente por muitas horas seguidas. Então, com os cães, a gente realmente precisa ficar mais atento ainda. Mas isso não tira o fato de que a gente precisa estar atento ao que a gente está ensinando aos nossos gatos, né? Sem querer, a gente pode estar ensinando o nosso gato, por exemplo, como é que ele faz para roubar o pacote de petisco onde é que está escondido, ou como é que faz para fugir de casa, ou como é que faz para, enfim, me acordar de manhã. Então a gente precisa prestar atenção nisso e pensar em quais são as consequências desses ensinamentos que a gente passa para o nosso animal, que a gente não quer que ele tenha, né? Então a gente precisa parar e pensar um pouco e parar de agir tanto no automático, né? Porque às vezes a gente acha que ter um animal é só ter ele ali, botar comida, botar água e pronto, ele se vira e é isso aí. De vez em quando eu faço um carinho, e ainda mais gato, que nem tem que sair para passear, já usa caixinha de areia mesmo, né? Então, assim, não é só isso. A gente precisa prestar atenção nas coisas que a gente faz, no como a gente cuida desse animal, nas coisas que a gente está ensinando, para que esse animal não comece a ter comportamentos que pra gente acabem se tornando um problema e depois a gente não consiga lidar com esse animal por causa de coisas que a gente mesmo ensinou para ele. Então a gente vai lá e diz para ele como ele tem que agir, porque a gente mostrou para ele que era para ele agir dessa forma, e depois, na hora que ele começa a agir dessa forma, ele não pode mais fazer dessa forma, porque eu percebi que não é exatamente isso que eu quero, né? Então, vamos combinar aí que a gente precisa prestar mais atenção no que é que a gente está ensinando para os nossos animais e no que é que a gente espera deles antes de começar a cobrar um comportamento mais diferente, né? Um comportamento mais educado, e entender um pouquinho melhor o lado deles antes, tá? Gente, fica o convite para vocês que o próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre aprendizagens associativas e não associativas, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre como a gente pode ativamente ensinar coisas para os nossos gatos, tá? Fica uma coisa um pouco mais fácil. A aprendizagem por imitação, ela fica bem limitada, porque a gente precisa se policiar muito, né? E aí realmente às vezes a gente fica meio perdido. Então no próximo vídeo a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre como fazer essas coisas mais na prática, ok? Então, tchauzinho pra vocês!